pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a resenha do livro Na Porta ao Lado, da Luísa Trego. Esse livro é o segundo livro da série de livros dela, assim, que é tipo Companions, né? Que começou com Meus 15 Anos, que agora tem a adaptação com a Larissa Manoela. E é um livro que eu amei de paixão. É um livro adolescente, conta a história da Carol. A Carol, os pais dela se divorciaram e ela mora com a mãe dela já tem muito tempo. E aí, do nada, a mãe dela aparece pra ela e fala que ela vai se casar. E elas vão ter que se mudar da casa dela, porque elas agora vão morar na casa desse noivo, quase marido, da mãe dela. E tipo assim, que tipo de mãe é essa que chega e fala assim, não, a gente vai se mudar, a gente vai mudar pra casa do meu noivo. Não, mãe. Tipo, do nada. Do nada. E tipo assim, na casa dela tem várias coisas que ela lembra do pai dela, ela tem muito apego à casa dela, ela gosta do bairro que ela mora e tal, e aí ela vai ter que morar na casa de um desconhecido, sabe? E tipo assim, o pior é que esse desconhecido não é desconhecido. Esse noivo da mãe dela, na verdade, é um professor dela. Exato. É um professor dela. Awkward. Muito. E, tipo assim, aí ela vai morar na casa desse professor dela, que eu já esqueci o nome, e na casa vai morar também o filho desse professor. E esse filho desse professor, ele não aceita muito a Carol. Ele acha que ela é super fútil, sabe? Super... Mas ela já conhecia ele? Não, ela vai conhecer ele na escola. Acho que ele estudava em outro lugar, sei lá. Eu não lembro mais, porque já tem tempo que eu li. Mas assim, ela vai conhecer esse menino na escola e, de primeira, ela não sabe que esse menino, na verdade, é o menino. É o meio-irmão dela. É o meio-irmão dela, né, agora. Meio-irmão, né? Não é irmão, mas enfim. E aí ela descobre que esse menino é o tal do filho do professor e ele não aceita ela. E tipo assim, você já não quer morar na casa do homem. Você já não tá feliz com essa situação. A gente tem que morar na casa de um professor. Aí você vai descobrir que tem que morar na casa de um professor seu, que tem um filho que você não gosta dele. E tipo assim, ela não tem motivos pra não gostar dele, mas ela passa a não gostar dele porque ele não gosta dela de graça. Tipo... me deu muita raiva esse menino. E aí, o pior é que, tipo assim, vai passando o tempo, ela conhece um outro rapaz na escola, o Bernardo. Ele é muito bacana, só que ela começa meio que se envolver, mais ou menos, a se interessar, mais ou menos, pelo tal do Tomás, que é o filho. Já preciso ler? Já. Gente, eu adorei esse livro. Porque se tem uma coisa que eu gosto muito de livro adolescente, é quando você sente que você consegue sentir o ambiente da história. E assim, esse livro foi mais ou menos o que aconteceu com As Mais, da Patrícia Barbosa, comigo. Eu, tipo assim, eu super imaginava o clima da escola, eu tava super dentro desse clima. Você se sentia, tipo, dentro da história mesmo. Você se sente dentro da história, você se sente um dos alunos dali. E eu me sentia totalmente a Carol, porque eu ficava... Gente, que palhaçada! Palhaçada! A mãe dela simplesmente falar pra ela que elas vão se mudar pra casa do noivo dela e... Eu não lembro. Chateada? Muito chateada. No mínimo. E aí, uma coisa que eu adorei nesse livro é que, tipo assim, a Carol, ela tem várias amigas, e essas amigas, uma delas é a protagonista de Meus 15 Anos, e depois tem os outros livros, acho que tem outro livro só, tem mais um livro. Eu não sei quantos que tem na série, mas acho que até agora são 3. Tem outra amiga delas, e assim, a relação das amigas, de amizade, é muito gostosa, sabe? Tem alguns problemas? Tem problemas. Acho que toda amizade tem problemas, principalmente na adolescência, né? Mas assim, os problemas são muito reais. E uma coisa que eu acho muito bacana nesse livro é que a Carol mesmo, ela tem muito a idade dela, sabe? Ela é bem... Ela tem tipo 15 anos. 15 ou 16 anos, eu não lembro. Desculpa, gente, eu não lembro dos detalhes. E assim... Ela, tipo, tem uma hora que você fica assim, nossa, a menina reclama demais, mas... Se põe no lugar dela, volta pros seus 15 anos. 15, 16 anos, 14, não sei, porque ela não sabe a idade. Eu acho que, assim, é muito realista o comportamento dela de acordo com a idade dela, de acordo com as coisas que ela tá passando. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas eu acho que são coisas que acontecem muito na idade das meninas em geral. Porque não adianta também você falar assim, ai, que menina burra, não sei o quê. Véi, você tá pensando com a sua cabeça de hoje, sabe? Com uma cabeça de 15 anos que ainda não conhece muita coisa, que ainda vai passar por muita coisa. Cada um reage assim, de uma forma.
Às vezes eu tava lendo e tava pensando, tipo assim, eu com 15, 16 anos, minha cabeça era muito mais madura do que a da Carol, mas, gente, eu conheci muita gente que não era nada maduro. Então, assim, eu acho que é E uma que cresceu e continuou da mesma forma. ou então que só cresceu de tamanho, não da cabeça. Mas assim, sem querer julgar ninguém, eu acho que a Carol, ela tá muito bem desenhada pra idade dela, sabe? E uma coisa que eu adorei nessa história é o clima, assim, do Rio de Janeiro, que é um clima que eu também senti muito em As Mais, e é um clima que eu totalmente vejo acontecer, sabe? É uma história que me fez querer entrar no livro e ler todos os livros da série. Eu me apaixonei pela escrita da Luísa Trigo, porque ela é muito simples e assim, é bem... passa de uma forma muito gostosa, você realmente entra dentro da história. Eu tive alguns problemas com o final, porque, tipo assim, o final, por mais... Ele me surpreendeu, sabe? E no início me surpreendeu de um jeito meio errado, assim, eu fiquei assim... Não está errado. Mas depois eu pensei assim, não, pode ser. E, tipo, é uma escolha que... Não conta. Não conta. Não vou contar. Mas, tipo assim, é uma escolha que eu totalmente vejo acontecer com uma menina adolescente, sabe? E é uma escolha que eu não sei se vai ser boa pro futuro ou se vai ser ruim pro futuro, mas é uma escolha que entra totalmente dentro do contexto e da forma mesmo como a Carol pensa. E eu acho que é um livro fantástico. Eu acho que eu dei 4 estrelas por causa de alguns problemas que eu já não lembro, mas acho que tem muito a ver com o final também. E eu adorei o livro, eu super indico pra vocês. Eu acho que você tem que ler, porque é uma leitura que passa muito rápido e você quer continuar naquele meio. Eu preciso saber o final, eu preciso saber como é que vai ser a relação dela morando junto com o professor e com o menino que ela não gosta, tipo. Não, com o professor é tipo... Não, awkward. Eu super recomendo esse livro e eu acho que você realmente deveria ler. Eu quero ler meus 15 anos, eu quero ver a adaptação, apesar de já ter visto muita gente falando meio mal assim da adaptação, porque fugia um pouco da história do livro. Mas não adianta você querer assistir esperando 100% do livro. Mas a gente quer ver pelo menos uns 80, né? E a gente quer saber se vocês já leram algum livro da Luísa Trigo, se vocês leram Na Porta ao Lado. Ou... já leram outro livro dessa sériezinha dela, que eu já nem sei o nome da série. E é isso, gente. Então é isso, um beijo pra vocês. E até a próxima.